Olá, boa noite. Aconteceu de novo. Ônibus do BRT Rio sofre novamente vandalismo. Já já, você confere os detalhes aqui no programa. No Rio Grande do Norte, ônibus tem falha mecânica, sobe em calçada e atinge loja em Natal. Vai ou não vai? Guerino 600 deixa de atender linhas no interior do Mato Grosso do Sul. Porém, a empresa rebate e consegue liminar na justiça para continuar operando. Sobram elogios na Bahia. Serviço leito-cama da Rota Transportes é elogiado pelos passageiros. Será o fim de mais uma? No Espírito Santo, Viação Grande Vitória entra em recuperação judicial. Uma crise sem fim. Também no Espírito Santo, Viação Metropolitana está na corda bamba e entra com pedido de recuperação judicial. E ainda, quais serão as primeiras linhas da Itapemirim-Caiçara para o início das operações da Suzantur? A gente responde. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, AGMS, proibiu a empresa Guerino 600 de operar um trecho intermunicipal no estado. Com a proibição, a empresa divulgou um comunicado aos seus clientes lá no Instagram. Os trechos que teriam sido proibidos correspondiam aos municípios de Água Clara, Brasilândia, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, sendo impedida a venda de passagens nessas cidades. A direção da Guerino critica a decisão da agência do governo de Mato Grosso, afirmando que tal decisão vai contra o interesse público e o direito de ir e vir dos passageiros, porque a AGMS estaria descumprindo ordem judicial. Em nota, a AGMS informa que a empresa de ônibus não cumpre os requisitos necessários para a realização do serviço, o que impede a concessão de qualquer autorização. O órgão do governo de Mato Grosso afirma que cumpriu fielmente a determinação judicial, que concedeu a autorização da linha número 234 Campo Grande Três Lagoas, até a implementação do termo final das autorizações, datado de 31 de outubro de 2022. Desta forma, a empresa sempre esteve ciente do prazo final, além também de ter sido notificada pela AGMS. Além disso, o deslocamento dos passageiros do trajeto entre os municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Brasilândia e Três Lagoas é atendido por outras 4 empresas de ônibus habilitadas e autorizadas para a execução do transporte. Porém, gente, como tudo na vida pode ser mudado, a Guerino conseguiu reverter a situação e voltou a operar esse trecho. A empresa ganhou na justiça, na terceira vara da Fazenda Pública de Campo Grande, a autorização e uma decisão judicial para poder operar tranquilamente esse trecho. Sendo assim, a operação dessa linha da Guerino não será afetada, pelo menos por enquanto. Tem notícia boa na Bahia. A Rota Transportes, a empresa do grupo brasileiro, tem recebido muitos feedbacks e elogios positivos do pessoal que utiliza o serviço leito-cama na linha Salvador-Maceió. Esse trecho é operado por veículos de modelo Marco Polo G8DD, tendo em seu interior ar-condicionado com desinfecção por luz ultravioleta, Wi-Fi, sanitário, filtro de água, porta-copos, porta-pacotes, cortinas, tomadas USB e descansa-pés em todas as poltronas. O double-decker da empresa contém 32 poltronas leito no piso de cima e 8 leito-cama no piso de baixo. Um baita conforto e tanto. Vários outros itens de conforto também estão configurados e a acessibilidade é garantida através de plataforma elevatória para cadeirantes. Segundo os passageiros que utilizaram esse serviço, um dos destaques, além do conforto interno dos ônibus, foi a sala VIP da empresa no terminal rodoviário de Salvador. Com climatização, o local é dotado de aparelhos de TV, banheiros, tomadas para carregamento de aparelhos eletrônicos, café, água e atendimento por meio de recepcionistas. Lembrando que caso você queira viajar o leito-cama da rota parte de Salvador rumo a Maceió,
todos os dias às 8h30 da noite, fazendo paradas em Estância e Aracaju. E não esquecendo, a linha Salvador-Juazeiro também conta com serviço leito-cama, com partidas diárias às 10 da noite, tendo parada apenas em Capim Grosso. Muito show! A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, respondeu um requerimento da Suzantur sobre as linhas da aviação Itapemirim e da aviação Caiçara. A empresa da ABC Paulista tinha feito um pedido na agência sobre as linhas que pretende operar inicialmente, olha só essa palavra, linhas que a empresa pretende operar inicialmente de ambas as viações. Se hoje, agora neste exato momento, a Itapemirim voltasse a operar, agora pela Suzantur, essas 11 linhas que eu vou falar para vocês seriam as primeiras a voltarem à operação, sendo elas Brasília, Belo Horizonte, Guarapari, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, via Juiz de Fora, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Rio, São Paulo, Nanuque, Santos, Ipatinga, Vitória, Salvador, Vitória, São Paulo, via Marataízes e Volta Redonda, Curitiba. Se alguém tinha curiosidade, essas aí serão as primeiras linhas da nova Itapemirim a voltarem à operação. A princípio será apenas essas rotas, e aos pouquinhos as demais ligações serão reativadas também. A ANTT, em seu site, publicou no último dia 30 especificações dos requisitos técnicos operacionais indispensáveis para a operação do serviço. Vamos aguardar, né? E tomara que logo as operações da empresa comecem, de fato, a todo vapor pelo Brasil. Nas notícias urbanas, 2 empresas de ônibus entraram em recuperação judicial no Espírito Santo, ambas do sistema Transcol. A primeira empresa é a Aviação Grande Vitória, com uma dívida de quase 100 milhões de reais, que teve seu pedido aceito pela Justiça lá do Espírito Santo. Segundo a empresa, não haverá nenhum impacto para a população no transporte diário de passageiros. A Grande Vitória é responsável por 11% dos passageiros que utilizam o transporte coletivo na região metropolitana de Vitória, tendo um contrato de concessão atual de 32 anos, estando em operação há pelo menos 51 anos. Entre os motivos para a recuperação judicial está a queda na demanda de passageiros, em cerca de 40%, principalmente durante o período da pandemia. A falta de integração entre o sistema urbano e metropolitano de Vitória, o aumento dos custos de operação, o aumento no salário dos motoristas e o valor dos combustíveis fogem totalmente da realidade econômica da empresa. Em até 60 dias, o plano completo será apresentado à Justiça. A Grande Vitória tem cerca de 190 ônibus e 800 funcionários. A pretensão da empresa é comprar 20 novos ônibus ainda este ano. Ainda na região de Vitória, outra empresa do Transcol, a Aviação Metropolitana, também está numa situação crítica, com uma dívida de 150 milhões de reais. A empresa entrou no fim do ano passado com um pedido de recuperação judicial, que ainda não foi aceito pela Justiça Capixaba. Além da Metropolitana, a Aviação Taboazeiro, que também faz parte do mesmo grupo, entrou com pedido de recuperação judicial também. A Metropolitana usa como argumentos a guerra na Ucrânia, a pandemia de Covid-19, as greves constantes do sistema e a queda no número de passageiros, como fatores principais para o pedido de recuperação. A arrecadação caiu, por isso foi feito o pedido. O subsídio do governo estadual também não ajudou a empresa a se reerguer. A Aviação Metropolitana e a Aviação Taboazeiro totalizam juntas exatamente uma dívida de R$ 141.913.213, além também de 84 centavos. Lembrando que a crise na Taboazeiro existe há mais tempo e suas operações já foram transferidas para a Aviação Metropolitana, tendo inclusive sua falência quase decretada. Porém, se uma cai, a outra vai junto, pois são empresas irmãs e uma depende da outra. Sendo assim, a recuperação judicial foi inevitável. A Metropolitana, com isso, deixou de operar no sistema Transcol desde o fim do ano passado. É a crise, né, gente? E a situação aqui no Brasil, pelo andar das coisas, deve piorar. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Veja a seguir as notícias em manchete.
A Mob Rio, que administra o BRT Rio, informou que um ônibus articulado do sistema foi vandalizado na última terça-feira, lá no Rio de Janeiro. O caso ocorreu no corredor Transcarioca, quando um passageiro estava forçando a porta do ônibus para mantê-la aberta. O motorista alertou o cidadão sobre o caso, mas nada adiantou. O fato ocorreu na linha 46, que liga a Penha até o terminal Alvorada via expresso. Com raiva, o passageiro arrancou o braço de um assento, atirando contra a janela do ônibus, destruindo completamente o vidro. O autor do vandalismo fugiu do local. O caso ocorreu próximo à estação Pastor José Santos. A ação foi denunciada na 22ª DP na Penha e o ônibus passou por perícia. Em seguida, o veículo foi levado para a garagem para passar pelos reparos necessários. Segundo a Mob Rio, cerca de R$450 mil são gastos mensalmente com o vandalismo desenfreado no BRT. Um ônibus desgovernado subiu a calçada de uma rua e atingiu uma tenda montada em frente a uma loja na manhã da última segunda-feira, em Natal, no Rio Grande do Norte. O caso ocorreu no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste. Apenas o motorista e 3 passageiros estavam no veículo no momento do acidente. Uma passageira teve ferimentos leves em um dos braços. Segundo testemunhas, o caso aconteceu logo cedo, às 6h30 da manhã, na rua Rainha do Mar. O veículo da linha 599 seguia no sentido Leningrado quando o motorista percebeu que algo tinha quebrado no veículo e perdeu o controle do ônibus. O motorista contou que alguma coisa quebrou no carro. Ele perdeu o controle e tentou colocar aqui. Conseguiu salvar o pessoal, mas quebrou o ônibus. O carro veio perdendo, ele tentando salvar. O que ele conseguiu foi jogar aqui para não capotar, afirmou o comerciante Iverton Emídio, que presenciou o acidente. Um mecânico que foi ao local constatou uma quebra no pino, localizado na ponta do eixo do veículo. O gerente de operações da empresa proprietária do ônibus, Fábio Brito, afirmou que o veículo estava com a manutenção em dia e passa por vistorias periódicas. O veículo é ano 2008. Nós vamos apurar o que aconteceu e vamos fazer o ressarcimento. Graças a Deus, foram só danos materiais, declarou. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. E antes da gente encerrar, uma última informação. Sabe aquele ônibus da Catarinense que tombou ontem aqui no Paraná, na BR-277, como informamos e mostramos aqui no canal para vocês? Pois bem, a polícia apreendeu o ônibus da empresa. O veículo, segundo informações, passará por perícia para a polícia apurar as causas do ocorrido. As investigações do caso seguem a todo vapor. Outra atualização de acidente é sobre aquele atropelamento que ocorreu ontem, na Zona Leste de São Paulo. Olha só, a pessoa que tinha sido atropelada anteriormente teria desembarcado do ônibus em questão. A vítima, aí pelas imagens que você vê na tela, se desequilibrou e caiu na direção da roda dianteira do ônibus. O motorista, aparentemente, arrancou o coletivo antes da vítima ter descido por completo, sendo assim, tendo passado por cima da pessoa. O ônibus em questão pertence à Alibus e o caso será investigado. E pra gente fechar, uma boa notícia. Boa não, excelente notícia. A produção de ônibus no Brasil cresceu 54,93% em 2022, segundo dados da Fabus, a associação que representa as fabricantes de ônibus aqui do Brasil. A Caio fechou o ano na liderança, isso contando modelos urbanos e rodoviários, com 5.606 coletivos. A Marco Polo veio em seguida, com 5.036 ônibus. Por fim, em ordem, temos Neobus com 2.954 ônibus, Mascarello com 2.656, a Comil com 1.309 coletivos, a Buscar com 1.053 ônibus e a Lanterninha, a Irizar, com apenas 537 veículos. Outra boa notícia é sobre o serviço de encomendas da aviação Águia Branca, que cresceu cerca de 25%. Apenas no fim do ano, pelo menos 11 mil pacotes foram transportados pela empresa. Assim, nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV.
Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. A gente se vê amanhã aqui no canal às 7 da noite, no Bus Night, que vai destacar o Bisbus, o ônibus rodoferroviário, ele mesmo, o ônibus que anda sobre os trilhos. Boa noite para você e até amanhã. A gente se vê.